Olá, meu nome é Francislene, sou psicóloga há 20 anos, pós-graduada em Psicologia Escolar e Neuropsicopedagogia. Atuo no Colégio Petros há 7 anos. E hoje vim conversar com vocês um assunto muito importante, que é colocar limite nos nossos filhos. É o dizer não. Como é difícil isso nos dias de hoje, né? Antigamente bastava um olhar do pai e tudo dava certo. E hoje isso já não funciona. Por que será? Porque hoje os nossos filhos, eles são diferentes. Eles estão sem limite. Nós queremos ser diferentes. Nós não queremos seguir o que os nossos pais seguiam. Nós queremos educá-los de uma outra forma. E isso acaba também mudando e trazendo pra gente uma certa insegurança. Com medo do filho não nos amar, a gente cede. A gente deixa ele fazer o que ele quer. E muitas vezes ele acaba dominando. E pra gente acaba sendo difícil dizer não. E o dizer não, ele não é importante sozinho. Ele vem acompanhado de 3 pilares. O primeiro pilar é dizer o não. O segundo é dizer o sim. O terceiro é você sustentar. E o quarto é a rotina. Precisamos seguir esses 4 pilares para que a gente possa realmente mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida com os nossos filhos. Prepará-los para o dia a dia, prepará-los para a vida. O não, ele é muito importante. Porque o não, ele amadurece, ele desenvolve a criança. A gente precisa aprender a ouvir o não. E muitas vezes, hoje adultos, nós já não sabemos ouvir o não, porque não fomos preparados às vezes para isso. E esse não, ele vai muito além do que não pode, não vai, não quero. É um não que você tem que transmitir segurança. Ele passa pela nossa afetividade como pais. Porque é muito difícil pra gente. A gente para pensar assim, será que eu não estou sendo rígido demais? Será que este é o momento de dizer não para o meu filho? E aí, como eu faço? E eu falo para vocês que a criança ela precisa ouvir o não e a criança não vai te amar menos por causa disso. Pode ter certeza, então não tenha medo. Seja um não seguro, fale um não seguro para o seu filho. Porque a criança ela é muito esperta. Se ela perceber que você está insegura, ela vai jogar. E aí a gente acaba cedendo. Outro fator importante do nosso não. O não ele tem que ser um não autoritário e não um não de autoritarismo. Ai, Fran, então, onde que está a diferença? O autoritarismo, ele vai pelo ditador. A criança obedece por medo. O não de autoridade, a criança obedece por respeito. A criança obedece por saber o que a mãe está fazendo, o que os pais estão fazendo para ela. Por respeitar, por admirar. Então é isso que nós precisamos fazer diferente. Aí vocês me perguntam, tá, legal. Mas então quando que eu sei o momento de falar o não? Vamos a algumas dicas. Primeiro, é para a segurança do seu filho? Então precisamos falar o não. Um exemplo. Você está no parquinho, o balanço está quebrado. Tá vendo que vai cair. Você vai deixar seu filho no balanço? É para a segurança dele, então não, ele não vai no balanço. Um outro momento é dizer o não quando estamos fora de casa. Aí vem a questão, né? Nossa, mas dizer não fora de casa dá birra, é melhor resolver isso dentro de casa. Não, a gente precisa também colocar limite dos filhos fora de casa. Vamos pensar assim, um exemplo, uma birra no supermercado. Como que eu vou fazer? Primeiro, toda vez que nós vamos sair com os nossos filhos, seja criança ou adolescente, você não pode esperar dele um comportamento de adulto. Ele é uma criança, ele não vai ter a mesma paciência que nós, ele não vai ter a mesma... se comportar da mesma forma que um adulto. Então nós já temos que prever isso. Se eu vou ao supermercado e a criança não tem paciência para o supermercado, então eu já vou com uma lista pré-estabelecida para não ficar rodeando muito. Ele é pequenininho, então leva
brinquedo, porque a criança vai ficar entediada. Não compra para ele, não é interessante, a não ser que ele vá te pedindo as coisas. Então, distraia com o brinquedo. Ele é mais velho, dá a lista na mão dele. Ajuda a mamãe, vai lendo. O que a gente precisa pegar? Envolva a criança. Toda vez que você sair com seu filho, para você não ter que ter a birra, você prepare. Eu vou para o shopping, eu vou para uma reunião, o pai sabe como que o filho vai se comportar, porque o pai conhece o filho. Então já se prepare, já se programe. E se tiver que dizer não, não. Mas se você se programa, certamente a criança não vai ficar entediada e você não vai ter que chegar nessa situação de uma birra. Um outro fator importante, regras e combinados. Como que está isso na sua casa? Regras são diferentes de combinados. A regra nós estabelecemos e a criança tem que seguir, não tem negociação. Os combinados, a gente envolve a criança e o filho para combinar e determinar o que nós vamos fazer. Vamos pegar um exemplo. Tomar banho. Tomar banho todos os dias é uma regra. A criança não pode, não tem como ela negociar. O que nós podemos combinar é o horário. Olha, o que você acha de tomar banho antes do jantar? Ou após essa brincadeira? E você combina. Então, tudo que é importante é você colocar as regras, mas você também ter seus combinados. E a criança tem que entender que regra é regra, combinado é combinado. Então, como que está isso na sua casa? Você tem as regras ou as regras já viraram combinado? Então, isso é importante. Ele não quer tomar banho hoje? Então tá, deixa. Você não está dizendo não da forma correta. Só para a gente fechar esse não e passar para o próximo pilar. Então, você para e pensa. Antes de dizer não, é importante eu dizer não? É necessário? É para segurança? É um combinado? É uma regra? Eu preciso dizer esse não nesse momento para educar? Ok. Se bate nesses itens, diga um não firme, com certeza. Prepare o seu filho para a vida. Acho que todo pai o que mais quer é que o filho seja feliz. E ser feliz não é viver no mundo cor-de-rosa, não. Ser feliz é prepará-lo, é ele saber ouvir o não, é ele saber enfrentar os obstáculos, porque a vida ela ensina de uma forma muito diferente de nós. Então isso é importante. Bom, vamos lá. O próximo pilar. O próximo pilar é o sim. Claro, se nós temos o não, a gente também tem o sim, que é tão importante quanto o não. Só que o não, ele passou pela afetividade e pela segurança. O sim não. O sim passa pelo desenvolvimento. O desenvolvimento da autonomia. O desenvolvimento do contato, do olhar nos olhos. De eu realmente ter o contato com meu filho. Ele é tão importante quanto o não. Porque é no sim que nós mostramos para o nosso filho que nós também seguimos aquilo, que nós também somos exemplo. É você parar e você olhar nos olhos dele, ouvir dele como foi o dia. Muitas vezes a criança ela chega querendo te contar como foi o dia e você está querendo preparar o jantar, ou está mexendo no celular, ou está vendo a televisão. Você para ouvir, você deixa seu filho se expressar. Você deixa vir o sim, você fala sim para ele nesse momento. Uma outra situação é você deixar o seu filho ter as escolhas. Você fala sim para isso? Vou dar um exemplo. Escolha da roupa para sair. Você deixa ele escolher? Não, ele não vai saber se está frio ou se está quente. Ele não vai saber escolher a roupa. Então tá, ele é pequenininho, ele não consegue fazer isso ainda. Então vamos fazer o seguinte, coloque na cama 3 opções de roupa e deixe que ele se expresse dentro dessas 3 opções. Qual que é a que ele quer? Deixe ele se mostrar, ouça dele o que ele gosta. Até uns 7 anos, a criança ela cumpre as regras porque ela tem consequências. Depois, entre os 7 e 8 anos, a criança ela cumpre as regras, mas ela começa a questionar, porque ela já enxerga o que está por trás das regras. E a partir dos 13, 12, 13 mais ou menos, a criança ela já cria as próprias regras. E então é a partir do sim que você prepara ela para esses momentos.
Você ouve, você deixa ela se expressar, você ajuda ela nas escolhas, você orienta. Se você só impor, você também não vai estar preparando ela para esse momento em que ela vai criar suas próprias regras, a sua própria visão do mundo. Então isso também é muito importante. Um outro sim que é importante é o que eu falei, nós somos também exemplo. Eu combinei com o meu filho que eu vou passear no parque depois do trabalho, mas eu tive um dia do trabalho tão cansativo que eu não vou cumprir. Ou outro dia acontece algum outro imprevisto, também não cumpro. O que eu estou ensinando? Eu preciso dizer o sim para o meu filho nesse momento. Se fosse o contrário, ele chegasse cansado de algum lugar, eu ia fazer ele estudar para a prova do dia seguinte? Então eu preciso realmente dizer o sim. Às vezes a gente precisa abdicar disso, isso é importante. Se eu combinei com ele, eu sabia que eu iria trabalhar, por que eu não cumpro o que eu combinei? Então são os itens importantes do sim. Partindo para o próximo pilar, é a sustentação. Dos 4 pilares, na minha opinião, ele é o mais difícil. Eu falo como psicóloga e como mãe. Porque é muito difícil a gente sustentar o nosso não ou sustentar o nosso sim. Principalmente as crianças espertas do dia de hoje que tentam nos gambear de todas as formas. Mas se eu disse não, é não. Se eu disse sim, é sim. Se eu combinei tal coisa, eu deixei ele se expressar, eu fiz... Então eu vou sustentar isso. É muito difícil, mas não é impossível. Isso vai realmente do nosso treino. A partir do momento que a gente não sustenta, como eu já falei, a criança ela é muito esperta, ela joga. Então nós precisamos ter realmente essa opção de sustentar o que fizemos e o que falamos. E por último, a rotina, que é o último pilar. Essa rotina não é aquele quadrinho de Super Nanny, não. Tal hora vai tomar banho, não. Essa é uma rotina engessada. Quando eu falo da rotina, a criança ela precisa se sentir segura. Então ela precisa saber as coisas que acontecem em casa, as coisas que ela vai fazer. Então é a gente preparar a criança para o dia a dia. Ela já sabe como é a rotina na casa, a gente dá importância para a rotina da escola, a gente dá importância para as coisas do dia a dia, e se vamos fazer algo muito diferente, a gente senta e prepara a criança para isso. Quanto mais a criança se sentir segura, mais ela vai te obedecer, mais ela vai olhar você com outros olhos, ela vai ver que você realmente está passando para ela as coisas que ela precisa para o dia a dia. Então, vamos lá. Vamos saber dizer o não para os nossos filhos. Vamos dizer o sim, porque o sim também é tão importante quanto o não. Vamos ser firmes nas nossas decisões, porque o mais difícil é ser firme. E vamos mostrar para eles que nosso dia a dia é simples através da rotina. Vamos mostrar segurança. Se nós seguirmos esses 4 pilares, certamente estamos preparando nossos filhos para a vida, estamos fazendo que eles se tornem adultos felizes.